Abra os olhos, porque o jogo virou. Neste exato momento, enquanto você me escuta, a armadilha que foi montada para destruir a sua vida está colapsando sobre a cabeça de quem a criou. O plano maligno falhou. Ela errou o alvo. O tiro que era para ser fatal em você deu meia volta e atingiu a pessoa que estava por trás de tudo. Você não foi tocado. O que vou te mostrar hoje não é fofoca ou superstição. É a prova viva de que as leis espirituais estão operando a seu favor e que você está sob uma cobertura que o inferno não consegue penetrar. Você foi observado, mas não estava sozinho. Você está prestes a entender porque o universo inteiro se moveu para proteger o seu destino. Você não é vítima. Você é o escolhido. É hora de declarar publicamente que você aceita este livramento e que sua energia está blindada contra qualquer retorno de flecha. Por isso eu peço, curta este vídeo agora e ative o sininho para que o universo saiba que você está alinhado com a sua proteção. E se você realmente está pronto para assumir essa ativação energética de livramento e reversão, escreva nos comentários o número 11. Eu disse 11. Comente 11 para selar este livramento e declarar que o que é seu por direito divino está voltando para você agora. Não deixe de comentar o 11. Você sente o chão tremer? Aquilo não é um terremoto, é a reação do plano maligno que se desfez, voltando para a fonte. Você não apenas sobreviveu a um ataque, você foi o motivo pelo qual um rugido de justiça foi emitido, silenciando todo o inferno que se levantou contra sua vida. Entenda, o poder que te defende é tão absoluto que reverteu o mal antes que ele tocasse sua pele. Você não lutou, você estava coberto. Isso é prova irrefutável de que você não é aleatório. Você é a própria soberania em forma humana. E o seu valor é a razão pela qual as leis espirituais se dobraram para garantir sua paz. Chega de andar de cabeça baixa ou com medo do que o inimigo pode tramar. A fraqueza dela não foi falta de estratégia, foi a sua presença. Sua vida emana uma luz que a escuridão não suporta. Se você consegue desmantelar planos satânicos apenas por existir, imagine o que você pode fazer quando age com intenção e alinhamento divino. O poder não está em correr atrás de vingança, ele está em caminhar em paz, sabendo que as leis do céu foram ativadas e garantem sua segurança a cada passo. A queda dela foi o seu despertar. Não olhe apenas para o caos que a atingiu, olhe para a verdade silenciosa que te manteve intacto. Você carrega um código de conduta espiritual que o inimigo tentou violar e falhou. Mas se essa lei é tão poderosa que inverteu o mal instantaneamente, qual é o princípio exato que você deve aplicar todos os dias para garantir que a proteção se torne uma manifestação perpétua na sua jornada? Você viu a verdade exposta. O veneno foi preparado e o alvo era você. Houve uma tentativa real de te parar, de injetar caos e confusão na sua vida. O inimigo pensou que, agindo na escuridão, poderia te derrubar. Mas aqui está o que realmente aconteceu. Você permaneceu inabalável. O plano dela, que era te aniquilar, nem sequer tocou na sua pele, pois ricocheteou direto para a fonte. Entenda que a proteção que te cerca não é passiva, é uma muralha de fogo que repele toda a maldade. Sua taça já estava selada e o céu defendeu o que lhe pertence, transformando a maldição em uma prova da sua soberania. Você não é uma vítima, mas sim o ponto central de uma justiça divina que se manifesta em tempo real. A arma forjada contra você virou contra a própria construtora, provando que as leis espirituais não se curvam à amargura humana. Seu poder não está na força que você usa para lutar, mas na quietude com que você se alinha à verdade. Seu papel agora é simples. Mantenha seu foco e sua paz. Sua luz é tão potente que ela irrita a escuridão, mas ao mesmo tempo a impede de avançar. O ódio que foi liberado não te alcançou porque você é guardado. Contudo, a queda dela não é o fim da revelação.
O verdadeiro veneno que a consumiu não estava no frasco, mas na recusa dela em aceitar a sua própria dor e a sua luz. Ela tentou destruir você porque não suportava o seu reflexo. Agora que o fracasso é público, precisamos mergulhar na raiz dessa maldade. O que acontece no reino invisível quando você, o escolhido, decide manter a sua paz mesmo debaixo de ataque? E o que isso revela sobre a única coisa que o inimigo realmente teme? Você estava coberto antes mesmo de saber que estava em perigo. Isso não é uma frase bonita, é um fato inegável. Enquanto a armadilha dela estava sendo montada e seu nome era falado com veneno, você estava vivendo sua vida, talvez tomando um café, fazendo algo comum. Você não sentiu o ataque porque ele foi interceptado. Você não lutou porque a defesa já estava erguida. O que ela planejou para te destruir foi rebatido antes de tocar sua pele. Isso mostra que sua proteção não depende da sua atenção. Ela é ativa 24 horas, garantida por uma autoridade muito maior que qualquer inveja que se levante. Agora que você sabe que o mal falhou, não é hora de ter medo, mas sim de entender seu lugar. Você não é vítima da maldade. Você é o alvo que jamais será atingido. O colapso dela não foi um acidente. Foi o peso da lei espiritual que declara: o que é lançado contra o ungido volta para o remetente. Sua força não está no quão rápido você corre, mas em quão firme você fica na verdade de quem você é. Sua identidade é a sua maior blindagem. Pare de se preocupar com o que as sombras estão tramando. Elas não têm permissão para escrever o final da sua história. Muitas pessoas veem esse fracasso como sorte ou simples karma, mas o que aconteceu é uma assinatura de Deus na sua vida, uma prova de que você carrega um código de acesso que nenhuma escuridão consegue quebrar. O plano dela não apenas falhou, ele expôs uma verdade cósmica sobre o seu valor. Você precisa entender o significado profundo desse livramento. A questão agora não é o que ela fez de errado, mas sim o que há de tão inquebrável e poderoso em você que obriga o próprio inferno a se devorar. Pausa rápida. Pare exatamente onde você está. A história desta mulher é chocante, mas o perigo real não é o mal que ela fez. O perigo é você assistir à queda dela e não absorver a lição principal. A sua força não está na luta, mas no alinhamento. Você está apenas curioso, assistindo ao juízo, ou está de fato comprometido em manter sua cobertura e viver a verdade que protegeu você? A fé exige ação, não apenas contemplação. Se você está pronto para parar de apenas ouvir e começar a viver esta verdade inegociável, o seu primeiro passo é simples, mas poderoso. Curta este vídeo, provando ao algoritmo e ao invisível que esta mensagem ressoou. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. É o seu selo de compromisso com a luz e com o destino que Deus traçou para você. Nós vimos o que acontece quando alguém tenta manipular o destino com inveja e ódio. Mas o seu destino é de abundância e proteção. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que suas manifestações estão se cristalizando em forma, você precisa ativar essa energia agora. Comente 11 abaixo. O 11 não é só um número, é o código energético que representa a abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ele confirma que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando em seu campo. Ao digitar 11i, você não está apenas participando, você está reivindicando seu alinhamento. Faça essa ativação e vamos mergulhar no próximo movimento desta intervenção divina. Você não precisou mover um dedo, mas a batalha já foi ganha. A pessoa que planejou sua queda estava tão certa do sucesso que nem percebeu que a armadilha que preparou tinha uma lei de retorno invisível. Ela cavou um poço para você, mas a profundidade do buraco fez ela mesma tropeçar. Entenda, o laço que ela armou
não era para atingir a sua carne, era para prender o seu espírito. Mas a luz que você carrega é forte demais. O veneno que ela preparou, temperado pela inveja, encontrou a barreira da sua proteção divina e foi obrigado a buscar a única fonte que o libertou, o coração dela. Não olhe para o colapso dela com medo, mas com a certeza inabalável do seu valor. Cada palavra dita no escuro, cada plano sussurrado contra você foi gravado pelo céu. Você é visto e a sua vida está marcada por um propósito que o inimigo não pode apagar. O que estava destinado a trazer confusão para a sua porta foi interceptado e entregue de volta ao remetente. Não por vingança humana, mas porque a justiça de Deus é um princípio que não falha. Ela acreditou ser a caçadora, mas o universo não se curva à maldade. A lei espiritual é clara. Você colhe o que planta. E ela colhe o que plantou, enquanto você permanece de pé. Agora, a pergunta essencial não é o que aconteceu com ela, mas sim o que há em você que provocou tamanha ira. O que exatamente ela tentou aniquilar? Não era o seu trabalho ou sua aparência, era a sua essência. O que é essa força silenciosa, essa diferença que você carrega que incomoda tanto o espírito da comparação? Ela falhou em te tocar porque você está conectado a uma fonte inesgotável. Mas o que acontece quando percebemos que a inveja dela é a maior prova de que você está carregando algo sagrado? A proteção que você carrega não é sorte, mas o resultado de uma lei inflexível. Esta é uma regra cósmica que não se dobra. Toda maldade enviada contra você deve retornar à sua fonte. Aquela mão, levantada na escuridão com inveja para te derrubar, foi interceptada por este princípio. Você caminhava sem saber do perigo, mas o universo espiritual já havia ativado um escudo. O mal que ela soltou carregava uma etiqueta de remetente obrigatória, provando que o que é lançado contra o ungido tem data e endereço certos para voltar à origem. Você não precisa viver na defensiva. Pare de gastar sua energia monitorando sombras. Você foi liberado desse fardo. O que aconteceu com ela não é vingança, é a justiça divina cumprindo a promessa de que nenhuma arma prosperará contra você. Isso significa que você não precisa lutar ou revidar. O colapso dela é o resultado direto das próprias escolhas dela, colidindo com a verdade. Seu único foco agora é caminhar com a cabeça erguida, pois há uma força atuando 24 horas por dia para garantir a sua ascensão. Essa lei que a derrubou enquanto te mantinha de pé revela o seu valor inestimável. Se o céu se moveu com tamanha precisão para te proteger de um simples toque maligno, existe algo em você que irradia uma santidade que a escuridão não suporta. O segredo não está no poder que você possui, mas na unção que você carrega. Mas o que exatamente a escuridão vê em você que a obriga a se destruir? E como a sua simples presença se tornou uma arma de reversão? Você precisa entender. O colapso dela não foi um show de vingança, mas a prova da sua soberania. Você não precisou lutar, xingar ou arquitetar qualquer retorno. O céu interveio porque você é intocável. O destino que ela planejou não pôde tocar sua vida. A escuridão liberada bateu na parede de fogo divino e recuou, consumindo a própria origem. Sua paz é a sua maior arma, e seu silêncio foi mais barulhento do que qualquer maldição proferida. Enquanto ela se debate nas consequências das escolhas dela, você deve focar na sua posição. Essa inversão aconteceu porque você escolheu a luz e se alinhou com a verdade que não se dobra para o ódio. Seu poder não reside na sua capacidade de retaliar, mas na quietude e na certeza de quem você é. É hora de parar de olhar para trás. A energia que ela desperdiçou tentando te derrubar agora serve de combustível para a sua ascensão. Você é livre do ciclo de retaliação, mas há um ponto mais profundo que precisa ser revelado. Por que ela escolheu você? O ódio dela não foi aleatório.
Ele apontou diretamente para algo em sua vida que o céu valoriza acima de tudo. Ela mirou no seu chamado. Se o colapso dela prova que a sua cobertura é inquebrável, então o que a sua sobrevivência revela sobre a sua verdadeira missão? E se essa prova de proteção for apenas o prefácio de uma autoridade que você nem sabia que possuía? A luz que você carrega nunca foi sobre desempenho, é sobre a sua essência. O motivo pelo qual a sua paz a incomodava tanto é simples. Sua presença autêntica forçava ela a encarar a própria escuridão. O veneno da comparação não é sobre querer o que você tem, mas sim sobre não suportar ver o que você é. Quando você está alinhado com o seu propósito, você brilha sem pedir licença. E quem está na sombra, por escolha ou por dor, vê esse brilho não como inspiração, mas como uma ameaça. Você não precisa apagar a sua chama para que ninguém se sinta mais confortável. Entenda que a armadilha dela falhou porque ela se concentrou em medir o seu valor pelo seu fracasso e não pelo seu Criador. Comparação é a mentira favorita do adversário, que faz você achar que sua jornada precisa ser igual à de outra pessoa. O seu caminho é único, traçado com precisão divina. Você não precisa correr a corrida de ninguém. A soberania que te protege é a mesma que garante que, ao invés de cair no buraco que ela cavou, você permaneceu de pé. Quando você foge da comparação, você ativa a força de saber que já é mais do que suficiente. Ainda assim, a história não termina apenas com a queda dela. Existe um princípio invisível, mais forte do que qualquer malícia, que garantiu que a maldição voltasse para a fonte. A mulher pensou que estava lidando com a sorte ou com o destino, mas ela se chocou contra uma lei cósmica imutável. Você sabe qual é a única coisa que ela realmente tocou que garantiu o retorno do ataque? Você está prestes a descobrir que existe um mecanismo de segurança embutido na sua vida que nem mesmo o inferno consegue desativar. Você viu o que aconteceu quando a malícia foi cultivada em segredo. Ela se tornou a própria armadilha da adversária. O mesmo princípio funciona para você, mas de maneira oposta. Seu verdadeiro campo de batalha não está nas conspirações externas, mas no silêncio do seu coração. O que você escolhe nutrir quando ninguém está olhando? A gratidão ou a amargura? A fé ou a dúvida? Cada pensamento é uma semente. Você está plantando luz ou sombra na sua terra interior. Não é o barulho que define seu destino. São as escolhas invisíveis que você faz agora, a cada respiração. Sua soberania não depende de quanto você grita ou de sua força física, mas sim da qualidade da sua fundação espiritual. O inimigo da sua alma não pode tocar em você quando você se recusa a carregar a mesma escuridão que ele. Quando você opta pelo perdão em vez da vingança, você está, na verdade, construindo um escudo impenetrável. É a sua decisão de caminhar em alinhamento que faz a lei espiritual funcionar a seu favor. Você não reage ao caos, você é a calma. Lembre-se, o veneno só encontra acolhimento onde a ferida já está aberta. Mantenha sua alma limpa. E o que é enviado para te destruir simplesmente não terá onde pousar. A adversária descobriu tarde demais que a lei da colheita não é uma sugestão, é uma força gravitacional divina. Você é quem decide se essa força vai te elevar ou te esmagar. Seu poder reside na sua capacidade de escolher a verdade, mesmo que a mentira pareça mais fácil. Essa escolha exige coragem, não a que grita, mas a que silencia o ego. Mas se essa lei é tão inquebrável, o que ela realmente significa para os seus futuros passos? E por que a intervenção divina só acontece depois que você faz a escolha de ficar de pé? Você ouviu o subtítulo Cuidado com o sussurro. Isso não é um aviso sobre o inimigo lá fora, mas sobre a força que você carrega. A mulher que tentou te derrubar acendeu uma fogueira de inveja e achou que podia controlar as chamas.
O que ela não percebeu é que o fogo das leis espirituais que ela acionou não a queimaria, mas sim a ela mesma. Você não precisou lutar, porque a justiça divina é um escudo maior do que qualquer feitiço ou trama. Entenda, o fogo que ela acendeu foi interceptado por uma soberania que está muito acima de toda maldade. Você é a prova viva de que a lei de causa e efeito de Deus não dorme. Enquanto ela planejava na escuridão, você estava coberto por uma verdade inegociável. Cada mentira, cada murmúrio, cada maldade que ela soltou contra você não encontrou um alvo fraco, mas sim uma muralha inquebrável. O objetivo do plano dela não era a queda dela, mas sim a sua. Mas a inveja esquece que você não é fruto do acaso. Você é um escolhido, e a sua proteção não depende da sua força, mas da fidelidade do Criador. Você viu o que acontece quando alguém tenta manipular o sagrado? A arma se volta para quem a empunhou. Agora, leve este ensinamento para a sua vida. A luz que você carrega incomoda a escuridão alheia. A queda dela é a manifestação visível de uma lei invisível. O que você envia, retorna. Se o inimigo não conseguiu apagar o resultado do próprio plano, imagine o que acontece quando você escolhe intencionalmente a luz. É exatamente neste ponto crucial que precisamos mergulhar para entender a profundidade desta batalha. Porque, de todas as pessoas, o seu nome foi o único que ela conseguiu pronunciar naquele quarto sombrio. Você precisa entender. O campo de batalha não é onde você pensa. A arma forjada contra você já está desmantelada e não foi você quem teve que lutar. Você é a herança de uma proteção que não dorme. Enquanto o inimigo tramava no escuro, o céu já havia emitido um decreto. Cada maldição, cada plano silencioso não tocou sua pele porque bateu em um muro de fogo que você nem precisou erguer. Saiba que sua vida é sagrada e o seu valor é inegociável. Você não é um alvo fácil. Você está sob a cobertura do alto, e a verdade é que o inferno treme quando seu nome é sussurrado. O que aconteceu com quem tentou te derrubar não é azar. É a lei do universo espiritual agindo. Aquela pessoa acreditou poder manipular a justiça, mas esqueceu que aquilo que se lança, volta. Você não precisou fazer nada para revidar. Sua maior força é a sua posição, não a sua luta. Você apenas permaneceu firme no propósito que Deus te deu, e o veneno que era para você retornou à fonte, porque a escuridão não suporta o seu alinhamento. Essa não é uma história de vingança, é a prova inabalável de que você está sendo defendido a todo instante. Agora que você viu o colapso externo, é hora de olhar para o que realmente lhe pertence. A sua herança não é apenas sobreviver, mas florescer em meio à fúria. Mas para andar nesta autoridade, você precisa desvendar o segredo da sua própria essência. Por que o céu investiu tanto em sua proteção? Qual é o propósito que é tão poderoso que exigiu a intervenção divina para não ser interrompido? A resposta está em algo que você carrega consigo, algo que o inimigo teme mais do que qualquer arma. O mapa da sua próxima transformação. Você não é um espectador passivo nesta guerra. O ataque que falhou miseravelmente, revertendo para a inimiga, não foi sorte. Foi a prova cabal de que você está no trono. A coroa não é apenas um adorno, é a sua autoridade, conferida pelo céu. O que significa estar no trono? Significa que você dita as regras em seu domínio. Chega de se encolher ou de se sentir vítima. O seu anointing é um escudo, mas a sua postura deve ser de quem governa. Assuma a soberania de quem sabe, que tem a última palavra sobre o seu destino e que qualquer arma forjada será inútil. Essa autoridade não se manifesta apenas em grandes batalhas. Ela é exercida diariamente. O seu trono é construído com verdade e discernimento.
Você é quem decide quais palavras e pensamentos serão permitidos em seu ambiente. Quando a dúvida ou a comparação tentarem se sentar ao seu lado, você tem o poder de dizer: não entra. Governe sua mente com a mesma firmeza que Deus usou para te proteger. Você foi ungido para a paz, então não aceite o caos. Sua vida deve ser um reflexo inabalável da soberania que Ele colocou em suas mãos. A queda dela é um mapa, e ela mirou em você por um motivo que vai além da inveja superficial. Ela atacou o seu propósito, mas a lei espiritual é implacável. Aquilo que é liberado contra o que é protegido sempre retorna ao remetente. Agora, você viu a consequência, mas precisa entender o custo total. O plano dela não começou e terminou sozinha. Ela teve um cúmplice silencioso, alguém que fortaleceu a trama e selou o destino dela. É crucial saber quem era essa voz e como ela ainda tenta se infiltrar. Você viu o que acontece quando alguém tenta usar a palavra para construir a destruição. Mas o inverso é a sua verdade mais profunda. Suas palavras não são meros sons. Elas são sementes espirituais que moldam o solo da sua vida. Cada pensamento que você nutre e cada decisão de manter a paz, mesmo quando o caos grita ao redor, está construindo sua defesa. Você é o jardineiro da sua alma e a sua boca é um portal. Se você escolhe a calma em vez da raiva, você está ativando uma ordem que o inimigo não pode quebrar. Lembre-se, o destino não é algo que acontece a você, é algo que você molda com suas escolhas diárias. O plano maligno falhou porque esbarrou na soberania de Deus, e a sua parte é manter essa harmonia. Não se trata de revidar ou de gritar mais alto que a inveja. Trata-se de quietude. Quando você escolhe a paz, em vez da vingança, você aciona uma lei universal que desarma toda a armadilha. A sua coerência interna, o alinhamento entre o que você pensa e o que você fala, é o campo de força que garante que a escuridão não encontre onde pousar em você. Agora que você entende o peso das suas escolhas e o poder da sua paz, é hora de ir além da simples proteção. O colapso da sua inimiga não foi apenas uma retribuição, foi uma demonstração de que o tempo de Deus opera em um ciclo que a mente humana não pode prever. Você viu a justiça agir, mas existe um segredo enterrado nessa reversão. O que acontece quando um inimigo cai é apenas metade da história. A outra metade é o que a sua vitória silenciosa ativa no plano invisível. Qual é o verdadeiro propósito que a queda dela desbloqueou para o seu futuro? Sua verdadeira força, você percebeu, não está no barulho, mas na quietude. A inimiga falhou porque usou o rugido da raiva e do controle, confiando na própria fúria. Enquanto isso, você permaneceu de pé, protegido pela calma inabalável. Essa paz não é passividade. É a prova de que você está ancorado em algo maior que a tempestade. Você não precisa gritar para afirmar sua autoridade. Sua simples presença, alinhada com a verdade, é a força que dissipa qualquer sombra que se aproxime. Essa tranquilidade é seu trunfo mais poderoso. É a certeza de que a lei espiritual está trabalhando a seu favor, garantindo que o que foi lançado contra você retorne à origem. Você não precisa se defender ativamente ou se vingar. Sua única missão é manter o alinhamento e se recusar a absorver o pânico ou a amargura. Ao fazer isso, você desativa a arma dela. Você ignora o caos porque sabe que o decreto final sobre sua vida já foi escrito no céu e ele é de vitória. No entanto, essa paz exige vigilância constante, pois o ataque não se limita aos inimigos externos. O verdadeiro desafio agora está nas vozes sutis que tentam minar sua quietude interior. São os sussurros de comparação e as pressões do mundo que querem fazer você rugir por aprovação.
Se você quer proteger sua soberania, deve identificar o maior ladrão da sua serenidade. Como você reage quando descobre que aquilo que mais drena sua energia está disfarçado de um hábito que você aceitou como normal? Você precisa entender algo fundamental. O seu valor não é um prêmio que você conquistou. Ele não depende do que você faz, de quão bem você se defende ou de quem tenta te derrubar. Antes que o primeiro plano maligno fosse traçado contra você, e antes mesmo de você respirar, o céu havia emitido um decreto irrevogável. Você é inestimável. Por isso a armadilha falhou. Aquela pessoa tentou negociar e diminuir o que o Criador selou. Seu valor não é matéria-prima para barganha. O mundo tenta te convencer de que você vale o quanto produz ou o quanto é aplaudido. É uma mentira barata. O que testemunhamos na escuridão apenas comprovou que o inimigo reconhece o seu brilho, mesmo que ele tente apagá-lo. Não se concentre na queda dela. Concentre-se no seu fundamento inabalável. Você foi escolhido, blindado e coberto. É hora de parar de mendigar aceitação e começar a viver na autoridade que já foi depositada em você, pois seu valor é a própria razão da sua sobrevivência. A lei que governa sua vida não se dobra ao ressentimento alheio. O que ela invejava era o seu valor fixo. Mas se o seu valor é inegociável e a arma dela se desfez ao te tocar, existe um último segredo sobre sua identidade que precisa ser revelado. É a chave mestra para desativar qualquer ameaça futura. Qual é, afinal, a única coisa que você pode fazer para tornar o próximo ataque não apenas ineficaz, mas absolutamente impossível de ser lançado? A poeira baixou. Você viu com seus próprios olhos o que acontece quando alguém tenta tocar no que é sagrado. A armadilha que fizeram para você falhou, não por sua força, mas pela intervenção direta do alto. Agora, o silêncio da queda dela não deve ser o fim da sua história, mas sim a vírgula de uma nova frase. Não perca tempo olhando para o colapso do inimigo. O que importa é: você foi defendido, resguardado e o seu valor foi provado no campo de batalha espiritual. Isso é mais do que sorte, é soberania divina. Você não é um sobrevivente, você é o eleito, pronto para avançar. O que você fará com essa clareza? A vitória não significa apenas que o inimigo caiu, significa que você agora tem espaço para construir. Sua ação não é buscar vingança, mas estabelecer um novo padrão de vida. É hora de ser intencional, escolher a paz, alinhar seus pensamentos com a verdade e não com o medo, e usar a sua voz para declarar vida, não para reagir à sombra. Seu foco deve ser manter o território que foi defendido, blindando seu coração com gratidão e um propósito inabalável. A grande lição não é apenas sobre o que o mal faz, mas sobre o que o bem não precisa fazer. Você não precisou lutar para ser protegido. A verdade lutou por você. Isso nos leva a uma questão fundamental que transcende esta história. Se a sua maior defesa é a sua posição e não a sua performance, isso significa que o seu ponto mais vulnerável esconde, na verdade, a sua força mais indestrutível. O próximo passo é entender o porquê de você ter sido escolhido e como essa aparente fraqueza se transforma no seu mais poderoso escudo. Você viu a justiça de Deus em tempo real. A arma forjada para ser a sua destruição falhou e se tornou o espelho que devolveu a ela a sua própria maldade. Profetizo sobre você, o ciclo de ataques e armadilhas acabou. Você não apenas sobreviveu, você foi promovido para uma nova temporada de paz e autoridade. A sua vitória está selada e é inegociável, porque o Deus que te guarda não falha e nem dorme.